Como voltamos a um mundo onde a confiança está se tornando um valor significativo para cada um de nós? Como usar a Hedera como camada de confiança para a inteligência artificial? Eric Piscini, Chief Executive Officer da Hashgraph, uma das maiores redes públicas para aplicações descentralizadas. Como criar esse senso de confiança, esse tem sido um dos maiores desafios com blockchain e criptomoedas. Nós confiamos em uma única empresa para nos fornecer essa inteligência artificial. Na verdade, nós não sabemos como essas empresas operam e elas podem desaparecer amanhã. Eu quero ter certeza de que, seja o que for que eu faça com essa inteligência artificial, eu possa continuar usando no futuro, mesmo que a empresa que opera esse modelo não esteja mais no mercado. Então, como você faz isso? Precisamos impor uma solução descentralizada para que minha interação com a inteligência artificial continue disponível para mim, independentemente do que aconteça com essas empresas. Acredito que blockchain, distributed ledger technology e cripto têm agora uma grande oportunidade. Olá, pessoal! Minha equipe e eu temos criado conteúdos e histórias que informam, inspiram, empoderam e trazem valor real para vocês. Se você ainda não fez isso, por favor, reserve um momento para verificar se está inscrito. É a forma mais fácil de apoiar nosso trabalho e acompanhar os lançamentos. Participe dessa jornada de aprendizado. Clique no botão de inscrever-se e fique ligado para as nossas novidades. Olá, bem-vindo ao podcast do YouTube de Diniz Guarda, apresentado por citiesabc.com, businessabc.net e wisdomia.ai. Apresentamos líderes globais, pensadores e pessoas, promovendo mudanças em um mundo cada vez mais impactado e inspirado por tecnologias, inteligência artificial e outros fatores. O principal destaque desta série são os realizadores. Hoje estou especialmente animado para receber Eric Piscini, Chief Executive Officer da Hashgraph, uma das maiores redes públicas para DAPS. A Hashgraph cria um mundo descentralizado, seguro e sustentável com tecnologias blockchain chamadas Web3. Baseada no algoritmo de consenso Hashgraph, inventado pelo Dr. Lyman Baird, a Hashgraph apoia o crescimento e desenvolvimento contínuo da Hedera, incluindo ferramentas para ajudar os desenvolvedores de dApps a chegarem ao mercado mais rapidamente. A Hashgraph anunciou uma rede privada permissionada baseada na Hedera Hashsphere, que garante segurança, conformidade e interoperabilidade para empresas usarem Distributed Ledger Technology. Eric já atuou em cargos executivos e de gestão na International Business Machines, Watson Health, Emerging Business Networks, Deloitte e Citizens Reserve. Eric também é conselheiro de empresas como Tinium Incorporated e Avenir Health. Também investe em empresas como Curve, comprada pelo PayPal, e SUKU. Ele integra o Forbes Technology Council e compartilha liderança em blockchain e novas tecnologias. Ele já foi destaque no Wall Street Journal, Forbes e Bloomberg. Eric é mestre em economia pela Universidade CI-Surgère Paris e em ciência da computação e automação pela Universidade Pierre e Marie Curie. Eric Piscini, você é uma das maiores personalidades no mundo do blockchain, especialmente por liderar uma das maiores plataformas, o blockchain, assim como um algoritmo inovador de consenso distribuído que é diferente de muitos outros blockchains, mas que tem trazido muita inovação para tudo no mundo das moedas digitais e no mundo dos registros digitais distribuídos. Então, antes de começarmos com todas essas coisas diferentes, minha primeira pergunta é, em termos do seu histórico pessoal, se você olhar para o estágio em que está na sua carreira e voltar, não sei, algumas décadas, qual seria a diferença que você percebe que provavelmente há algumas décadas atrás você não imaginaria? Onde você Está? Essa é uma pergunta interessante. Bem, primeiro, obrigado por me receber aqui. Estou realmente animado para compartilhar algumas das novidades sobre a Hedera e o Hashgraph aqui. Bem, é interessante. Há 20 anos me mudei da França para os Estados Unidos. E era uma fase muito diferente da vida, né? Um estágio de desenvolvimento muito diferente. Mas estávamos no meio da adoção da internet, certo? Então tínhamos um modelo de inovação que acho que podemos replicar parcialmente com ativos digitais 20 anos depois do que aconteceu naquela época, que podemos replicar agora. Esse seria um ponto interessante.
É isso que você está perguntando? Vou sair um pouco mais cedo, se possível. Gostaria de saber, como você disse, da França para os Estados Unidos da América, já que foi investidor e atuou na gestão executiva da International Business Machines. Quero voltar 2 ou 3 décadas no tempo, considerando onde você está hoje. Acho que para nosso público, olá, mundo. Posso te dar um contexto de mais de 30 anos atrás. Nasci na França e estudei engenharia, então minha formação é em tecnologia. Sempre me atraí por tecnologia. E então eu me formei na escola de engenharia e decidi fazer mais um ano de faculdade para aprender sobre economia. E isso é importante porque eu sempre quis entender os dois lados do mundo, a parte da tecnologia e o lado dos negócios. E avançando rapidamente, cerca de uma década depois, agora estou nos Estados Unidos, mudei com minha família, filhos muito pequenos e trabalhando para uma grande empresa farmacêutica, fazendo trabalho de tecnologia da informação. E então eu fiz a transição para a Deloitte e fui para a Deloitte para trabalhar com fusões e aquisições, inovação, pagamentos fintech, muitas coisas que já eram empolgantes, certo? Mas naquele momento, ninguém diria que teríamos outra grande revolução chegando na área de tecnologia, certo? Passamos pela internet e estávamos prestes a começar a evolução da nuvem, e a nuvem era tudo, certo? Estávamos falando sobre nuvem com nossos clientes, estávamos falando sobre nuvem com. Tudo que fazíamos coincidiu com o surgimento do mobile em 2007, com o lançamento do iPhone. Tudo isso aconteceu. Eu não sei, 2012. 2012 foi quando eu me deparei com o white paper do Satoshi. E eu me deparei com esse artigo como engenheiro. E eu percebi como essa tecnologia poderia ter um impacto diferente. A tecnologia era muito diferente. E como essa tecnologia pode impactar o mundo dos negócios. Então agora estou na Deloitte e estou olhando para isso a partir de uma perspectiva das empresas Fortune 2000, porque esses são os clientes da Deloitte. E eu penso, precisamos fazer algo a respeito disso, porque vai chegar um momento em que eles vão ter perguntas sobre cripto, vão perguntar sobre a tecnologia do blockchain, eles vão questionar sobre o impacto nos negócios, tecnologia, integração e regulação. Então começamos a trabalhar nisso. E eu fiz isso por muitos anos na Deloitte. Foi uma jornada fantástica estar tão cedo nessa indústria e olhar para ela a partir não de uma perspectiva cripto, mas sim das empresas Fortune 2000. Foi um período muito empolgante. E então, depois disso, eu parti para uma startup rápida. Foi uma época maluca na indústria. Criei uma startup de cadeia de suprimentos. E depois voltei para uma grande empresa, a International Business Machines. E na International Business Machines eu trabalhava desenvolvendo plataformas de inovação para indústria de saúde e ciências da vida, incluindo, obviamente, blockchain. Fizemos projetos muito interessantes. Tivemos que vender a divisão da International Business Machines, onde eu trabalhava, chamada Watson Health. Tivemos que vender essa divisão para uma empresa de private equity, o que basicamente marcou o fim da minha jornada com a Watson Health naquele momento. E então fui para a Eder. Então, voltando à sua pergunta, algo que eu não teria antecipado há 20 anos é o fato de que tivemos uma inovação tão grande chegando para nós na década de 2010 que ninguém estava esperando. E sim, podemos falar sobre isso em um minuto, mas foi totalmente inesperado. Sim, você tem uma carreira fantástica, né? Como mencionou, em algumas das maiores empresas do mundo. E você seguiu para o mundo corporativo tradicional e depois veio para a parte de inovação das corporações, em vez de empresas menos corporativas e mais distribuídas também. Antes de continuarmos, quero comentar sua formação. Você tem mestrado em economia, mestrado em ciência da computação e diploma de engenheiro, então você tem boa formação. A partir da educação, e como você mencionou, nas últimas 3 décadas houve muita inovação. E além disso, né, você é francês, mas trabalha nos Estados Unidos, que também é uma forma diferente de enxergar os negócios, de buscar soluções.
Então, um pouco desse pano de fundo entre o choque cultural da Europa e dos Estados Unidos, mas também das corporações versus a inovação nas startups e também nas empresas que estão mudando a forma como enxergamos a tecnologia. Sim, muitos de nós passamos por isso, não é? Tenho certeza de que você tem o mesmo pano de fundo, que é ser um cidadão global, atuando em diferentes dimensões, seja dimensão geográfica, dimensão humana, indústrias, diferentes cargos, diferentes funções, certo? Ao longo dos anos. Para mim, essa é a parte empolgante, não é? É muito empolgante viver no mundo em que estamos hoje, porque, mesmo há 20 ou 40 anos, era muito difícil mudar sua trajetória profissional tanto quanto podemos hoje. Hoje é possível mudar seu caminho várias vezes. Então, isso é empolgante. Novamente, meu histórico eu não acho que isso seja muito único, mas eu sempre quis entender o mundo. Engenharia era uma maneira de realizar isso tecnicamente, certo? Isso era engenharia mecânica e elétrica, mas percebi muito rapidamente que estava faltando o lado dos negócios. E então, sabe, esse é o motivo pelo qual voltei a estudar para fazer aquele curso de economia. Mas estou sempre nessa jornada. Acho que essa não é uma jornada que termina com a sua educação formal. Essa jornada de aprendizado é algo que você precisa continuar durante toda a sua vida, não só na vida profissional, mas durante toda a sua vida. As coisas são empolgantes e para participar é preciso entendê-las. E para entendê-las, você precisa ser um estudante todos os dias da sua vida. Então isso é empolgante. E me foi dada a oportunidade de viajar e de ser exposto a diferentes culturas, diferentes países, diferentes idiomas. E isso é realmente uma oportunidade. Convido todos, inclusive meus filhos, a conhecer o mundo e experimentar novidades. É assim que você cresce como indivíduo. Você citou choque de culturas. Não sei se é realmente um choque, mas certamente há uma diferença cultural na forma como. E é difícil generalizar aqui, né? Porque você tem tanta diversidade entre os diferentes países da Europa e diferentes culturas na Europa, assim como nos Estados Unidos. Então, é fácil generalizar demais sobre esse assunto. Mas uma coisa que eu diria é que há um apetite por risco nos Estados Unidos que é muito maior do que na Europa. E esse apetite por risco, na verdade, se traduz em diferentes tipos de regulamentações, diferentes tipos de estruturas de incentivo, diferentes formas de considerar o que é fracasso. E há muita diferença em relação a essa noção de assumir riscos entre a Europa e os Estados Unidos. É assim que penso sobre isso, certo? E eu estou em Madrid esta semana porque há uma grande conferência acontecendo em Madrid e você pode perceber que as coisas estão mudando. O que acabei de dizer é o que achei ao chegar aos Estados Unidos há 20 anos. Hoje, você sente que essa energia e disposição para correr riscos estão se espalhando para o resto do mundo. O resto do mundo está se tornando mais corajoso de certa forma, assumindo mais riscos e sendo mais impulsionador, impulsionando a inovação mais do que antes. E talvez porque era o momento certo, talvez porque a maioria das organizações muito grandes do mundo, hoje, pelo menos em tecnologia, são principalmente americanas. Sim, é um ótimo ponto. Gostei do que você disse sobre o risco global, pois essa inovação é essencial para a nossa civilização, negócios, cultura e interações. Então, você é o Chief Executive Officer da Ashgraph. E para quem está nos ouvindo, eu entrevistei, na verdade, Lyman Baird. Ele foi o inventor e o fundador. O Edaras Graph é um livro razão público lançado em 2019. Desde setembro de 2024, seu código-fonte foi doado à Fundação Linux como o projeto de código aberto IERO. Além disso, né, o Hashgraph é um protocolo um pouco diferente da maioria das blockchains porque é um algoritmo inovador de consenso distribuído e uma estrutura de dados de grafo acíclico direcionado que oferece um método rápido, justo e seguro para livros-razão distribuídos. Isso difere do modelo tradicional de bloco e corrente da maioria das blockchains. Então, desde o trabalho iniciado em 2019 até 2025, onde estamos agora,
muita coisa aconteceu. Você tem o protocolo, mas também cria uma corporação global com um dos maiores tokens do mundo, trazendo inovação em velocidade, justiça e segurança. Então, eu gostaria primeiramente de abordar seu papel como Chief Executive Officer e também sua entrada na Hashgraph, além de um pouco da visão que você teve desde o início até agora e para onde você pretende levar a organização. Sim, obrigado. Muitas perguntas, muitos pontos diferentes. Então, eu acho que primeiro o papel de Chief Executive Officer da Azure Graph. Então, a Azure Graph é a equipe por trás da rede HEDA. A rede HEDA tem três componentes importantes diferentes. O primeiro é o que chamamos de Conselho ADERA, que é o conjunto de organizações 31, atualmente indo para 39, que realmente operam os nós da rede. Somos um livro-razão público, permitindo que qualquer pessoa veja o que ocorre nele. A informação é pública. Mas os nós da rede, os validadores das transações, são selecionados, por isso nos chamamos de blockchain pública permissionada. Então, essa é a primeira coisa muito importante que precisamos entender, porque isso significa que quando você vai ao mercado e explica para as pessoas quem está envolvido na Hedera, o conselho é uma parte fundamental disso. E o conselho é constituído por organizações muito grandes. Pense na International Business Machines Google, Dell, LG Bancos, escritórios de advocacia e assim por diante. E você pode ver a lista no nosso site. Isso é uma parte muito importante de quem nós somos, certo? A credibilidade dessas empresas se traduziu na credibilidade da Hedera como uma plataforma confiável. Então, esse é o primeiro componente do ecossistema da Hedera, o cancelamento. A segunda parte é a fundação, que é o agente de ativação do ecossistema. A fundação está aqui para dizer: eu vou permitir que outras organizações comecem a construir na Hedera, oferecendo a elas um pouco de apoio financeiro. Então, realmente ativando o ciclo virtuoso. Estamos falando aqui sobre a infraestrutura ao redor da Hedera. Então, como você cria uma ponte? Como você se integra às exchanges como a Coinbase, Gemini e Binance do mundo? Tudo isso faz parte do mundo da fundação e todo o resto é Hashgraph. Então, todo o resto é como construímos o produto, como construímos a rede, como operamos a rede, como unimos todos os engenheiros para entregar esse valor, como interoperamos com o Hyro, plataforma de código aberto lançada no ano passado, como gerenciamos marketing, comunicação, cibersegurança e operações de rede. Tudo isso que acabei de listar é Hashgraph. E os fundadores Lehman Baird, que você mencionou antes, e Mans Harman, ambos estão na Hashgraph, porque é aqui que está o núcleo da rede, o núcleo da visão, o núcleo da solução. E então eu sou o Chief Executive Officer disso, da Hashgraph. Eu comecei há 2 anos e meio, e a dimensão interessante de ser o Chief Executive Officer de uma equipe de tecnologia de registro distribuído é que a equipe também é distribuída. A equipe é totalmente remota, sem escritório físico, e nós operamos de uma forma muito diferente dos negócios tradicionais, que normalmente funcionam em um escritório. Então, isso para mim é empolgante porque eu quase quero dizer que é como inovação quando se trata de administrar uma empresa. Ser 100% remoto é um tipo de inovação que ainda estamos aprendendo, todos nós. Eu posso me aprofundar nisso. Posso citar outros diferenciais da Hedera, se quiser, porque acho que vale a pena, né? Isso é muito importante. Eu gostaria de destacar, como você mencionou, que entrevista os fundadores, mas eu gostaria de ver como as duas organizações funcionam. Acho que isso é muito importante porque no momento temos um público que está muito envolvido com os tokens e entende os tokens e provavelmente alguns deles são do meu público e outros estão mais ligados à tecnologia. E como eu, na verdade, provavelmente fico mais empolgado com a tecnologia do que com a parte especulativa, mas vocês ainda são um dos principais tokens do mundo. Além disso, a colaboração entre as duas entidades é muito interessante. Pode-lhe explicar mais sobre isso? E como você mencionou também, na Edera, vocês estão trabalhando com algumas das maiores organizações do mundo, né? O que eu acho importante destacar, se você puder comentar sobre as duas. Na verdade, são 3 partes, não 2, certo?
O Câncer é a principal organização responsável por liderar e expandir a nova rede. O segundo é Hashgraph, que é uma equipe de tecnologia, marketing, comunicação e segurança por trás da rede. O terceiro é a fundação que ativa o que chamamos de economia Edge Bar, certo? Então, a fundação estaria mais focada em garantir que o Edge Bar, como token, seja usado pelo maior número possível de organizações e integrado ao máximo de plataformas que pudermos. Plataformas sendo pontes, exchanges e assim por diante. Eles também possibilitam algumas das coisas interessantes e engraçadas que todos nós fazemos no blockchain, como meme coins, NFTs e todas essas atividades com tokens, o que é realmente importante, certo? É realmente importante manter o nível de energia como parte do projeto. E então, o que fazemos na Hashgraph é que realmente damos suporte a tudo, certo? Então, quando uma grande organização vem até nós dizendo eu preciso construir uma solução de cadeia de suprimentos na rede Hedera, que é um negócio bem tradicional, nós damos suporte a isso. Mas também damos suporte à equipe da fundação quando eles vêm até nós e dizem temos uma nova equipe de token não fungível e eles precisam de suporte do ponto de vista tecnológico para integrar com seu contrato inteligente. Por exemplo, nós também damos esse suporte. Às vezes, uma nova carteira quer entrar no mercado e entender como funciona. Nós damos suporte a isso. Então eu vejo o Hashgraph como tanto a base do projeto, com os financiadores e o núcleo da tecnologia, quanto um facilitador tecnológico para que a Hedera e o HBAR tenham sucesso. Essa é de fato aí a missão do Hashgraph. E eu acho que o que também posso compartilhar é que a indústria Web3 começou de uma forma muito, muito única, algo que nunca tinha acontecido antes. E na história dos negócios. E nós começamos criando o dinheiro. Então pense na Web3 como a primeira indústria no mundo que, ao invés de trabalhar duro, gerar receita e ganhar dinheiro, nós fizemos o oposto. Nós começamos criando o dinheiro e depois estamos gastando esse dinheiro gerando nosso retorno, gerando receita e então continuando o ciclo. Então nós temos essa oportunidade única de criar a primeira etapa do negócio ao criar nosso próprio dinheiro. No nosso contexto é o HBAR, certo? Então isso cria o primeiro conjunto de valor no ecossistema. E então, depois disso, começamos a executar essa visão que Lehman e Mans tiveram. E o valor do HBAR aumenta porque essa é a utilidade da rede. Nós somos uma rede de prova de participação. Você precisa fazer staking para garantir a segurança da rede. E depois disso, o negócio continua. Então, estamos no processo não só de gastar esse dinheiro, gastar esses HBAR que criamos no início do projeto, também estamos no processo de criar reais produtos focados em empresas em cima da Hedera. Assim, esses produtos são indicados para grandes organizações. Então, hoje nós temos o que chamamos de estúdios. E esses estúdios são um conjunto de softwares, ativos, parcerias e documentação que construímos em cima da Hedera, em cima da rede, para ativar um cliente ou um conjunto de clientes. Então, por exemplo, nós temos um estúdio de tokens. O estúdio de tokenização ajuda gestores de ativos e investidores a construir uma plataforma tecnológica sem a complexidade de entender cada detalhe da rede Adara. Pense nisso como uma camada de abstração que ajuda você, cliente da Hedera, a criar uma solução para seu benefício, certo? Tokenização de fundo do mercado monetário, tokenização de imóveis, por exemplo. E essa é a evolução do setor, não apenas nossa, mas a evolução do setor é agora subir na pilha, se você quiser, da infraestrutura e da camada de confiança, que é a Hedera, para agora soluções em cima disso, soluções de software que você pode consumir e se beneficiar da rede Hedera. Então, a rede Hedera e Hashgraph, HBAR também, vocês provavelmente são um dos, bem, no momento, 20 principais tokens do mundo, 18º, enquanto falamos hoje em 6 de outubro de 2025. E uma das coisas que particularmente torna vocês muito especiais é que vocês têm algumas das maiores organizações do mundo prosperando no seu protocolo.
Então, temos bancos, governos e o Google que estão ativamente construindo sobre a tecnologia Azure Graph. Você pode elaborar sobre isso? E só para as pessoas que estão nos ouvindo, claro, eu entrevisto seu fundador e colocaremos os links, mas eu só quero abordar, especialmente as últimas coisas que vocês têm feito, porque só para as pessoas que estão ouvindo, e eu acho importante reforçar novamente que a maioria das pessoas associa o termo blockchain ao Bitcoin e ao Ethereum. Mesmo o blockchain tradicional não se aplica totalmente ao Derash Graph, né? Vocês são um sistema distinto. Quero abordar isso, especialmente todas as instituições que vocês possuem. Algumas coisas. Primeiro, do lado da tecnologia, certo? Então, Hedera é diferente, como você mencionou, porque tecnicamente não somos uma blockchain, nós não somos uma cadeia de blocos. Tenho certeza que você encontrará muitas informações. E se você voltar à entrevista de Lehman Baird neste podcast, pode entender por que a tecnologia é diferente. Mas o que me interessa é o que isso significa. O que isso significa é que nós somos a blockchain mais segura do mundo. E, novamente, você pode olhar para isso de um ponto de vista técnico. Nós somos tolerantes a falhas bizantinas assíncrona, que é tolerante a falhas bizantinas assíncrona. Mais uma vez, termos técnicos para coisas que você pode aprender online. Mas, novamente, a tradução do ponto de vista de negócios é que garantimos a ordenação justa das transações. Ordenação justa de uma transação significa que, se nós decidirmos, você e eu, enviar uma transação para validação na rede, a rede vai garantir que quem enviar o pedido primeiro será confirmado primeiro, certo? Isso é ordenação justa e é extremamente importante no contexto de, quero dizer, praticamente tudo. A ordenação justa é fundamental no treinamento, por exemplo. Você não quer que alguém passe na sua frente porque pode ver que você está prestes a vender algumas ações. E porque eu sei que posso ficar à sua frente e vender ou comprar ações antes de você, a um preço diferente do que se eu comprasse essas ações depois de você. Então, o front-running é um problema significativo no mercado de negociações, uma questão importante nas negociações. E nós evitamos que isso aconteça mantendo uma ordem justa. A tecnologia é realmente muito interessante e boa. A tradução é ainda melhor, pois mostra que você pode realmente criar um negócio com a Hedera. A segunda parte, que é muito importante para você, a segunda parte é que quando você paga uma taxa de transação para a rede Hedera, você paga com seus edge bars, como em qualquer outra blockchain do mundo. Você paga com a criptomoeda, mas o preço que você paga pela taxa de transação é sempre em dólar, nunca em cripto, e sempre muito, muito barato. Então, uma taxa de transação na rede Hedera para uma transação de consenso é 1/100º de centavo. É extremamente baixa, certo? É extremamente baixa. E o motivo disso ser importante é que, independentemente do valor do HBAR na Coinbase ou em qualquer outro lugar, você ainda pagará 1/100º de centavo por essa transação. E nós somos muito únicos nesse contexto, certo? Pouquíssimas blockchains estão fazendo isso. Isso é extremamente importante no contexto dos negócios, porque se você começa um negócio e quer operar na Hedera, se você não souber com antecedência quanto vai ter que pagar em taxas de transação, então você não consegue construir um negócio, certo? Você não sabe se vai ter que pagar 10 dólares, 1 centavo ou 20 dólares amanhã pela mesma transação. Você não consegue construir um negócio operando assim. Então garantimos que você sempre pagará um preço fixo por uma transação a qualquer momento no futuro em dólar americano, né? O que é muito importante. E o terceiro diferencial, certo? Primeiro foi a tecnologia, pura, ordenação justa e forte segurança, entre outros. O segundo foi o preço fixo da transação. O terceiro é o cancelamento, que são as 31 organizações que mencionei que estão construindo e operando a rede. Então, o compromisso deles em construir e operar a rede é, primeiro, muito admirável, mas também muito importante, porque é assim que você gera tração real para um projeto. Então, essas organizações estão construindo. Posso te dar alguns exemplos? Então, temos dois bancos, o Standard Bank e o Shinhan Bank, da África do Sul e da Coreia, e eles estão trabalhando juntos
com uma plataforma para trocar, para fazer pagamentos internacionais entre eles. Então, eles usam nossa tecnologia para trocar moedas entre a Coreia do Sul e a África do Sul, Coreia do Sul e África do Sul. E eles usam essa tecnologia para fazer essa troca em tempo real, com pouca fricção e uma taxa de transação muito, muito baixa. Este é um exemplo dos membros Cancel construindo na rede, e pagamentos transfronteiriços sempre foram um dos casos de uso críticos para a blockchain, certo? Desde o início do Bitcoin, todos nós dissemos, sabe, pagamentos transfronteiriços vão ser um dos casos de uso mais interessantes. E claro, nós fazemos isso. Nós fazemos isso na Hedera. Isso é muito impressionante. E eu acho que para as pessoas que estão nos ouvindo, eu sei que sempre há perguntas, pessoas ainda estão descobrindo. Acho que, além das grandes organizações e especialistas como nós discutindo isso, ainda há muita confusão sobre os tokens. Isso ocorre em vários bancos. Recentemente apresentei para um dos maiores fundos do mundo com bilhões de dólares e eles não sabiam o que era blockchain. E isso é, na verdade, uma coisa em que a realidade é diferente do que você está fazendo. Voltando ao que vocês fazem, quero comentar o que você mencionou, pois acho impressionante. Então, neste momento, enquanto conversamos, a Hedera é governada por um conselho de até 49 organizações globais, não por validadores anónimos. Essa é uma grande diferença entre vocês e, acredito, todas as principais blockchains, especialmente as 20 maiores. E, além disso, vocês estão bastante avançados em setores-chave. Você mencionou o setor bancário, mas vocês também têm, por exemplo, daí uma das coisas que acho bastante notável, o laboratório EQT Research, implantado pela plataforma Verifo Computing Chips NVIDIA Blackwell, alcançando um aumento de desempenho de 400 mil vezes com Connect, Reino Unido e Accenture. Quero primeiro falar sobre essas 49 organizações e como trabalham, pois isso diferencia bastante de outras blockchains. E em segundo lugar, alguns desses projetos, nós mencionamos o setor bancário agora, estão trazendo uma tecnologia-chave com duas das maiores organizações do mundo, NVIDIA e Accenture. Então, acho que no 39 falamos um pouco sobre isso, o cancelar, certo? Então, o cancelar é o diferencial crítico para nós, demonstrando que grandes organizações como o Google e a International Business Machines do mundo estão construindo na rede Hedera. Também é interessante porque eles trazem o ecossistema deles para nós, certo? Então, todas essas grandes organizações têm relacionamentos com milhares de outras organizações e precisam construir seus próprios sistemas e suas próprias plataformas de transação com essas pessoas. Então, eles também trazem o ecossistema deles para a Hedera, no que é uma espécie de efeito de rede para nós, pois agora podemos alcançar uma enorme quantidade de organizações através do próprio cancelamento. Então, esse valor é enorme, o valor do cancelamento é enorme. E nós só aceitamos empresas de alto nível para se juntarem ao grupo de empresas que estão muito, muito envolvidas em construir na Hedera, desenvolvendo soluções em blockchain na Hedera. Então, essa é uma parte realmente importante da nossa proposta de valor. O que fazemos com o Equity Lab é tremendo. Agora estamos entrando no espaço de inteligência artificial. O Equity Lab é uma organização da Universidade de Stanford, na Califórnia, e eles desenvolveram uma solução conosco para criar uma camada de confiança para a inteligência artificial. Deixe-me explicar isso por um minuto. Então, a camada de confiança da inteligência artificial é quando hoje você usa um modelo de inteligência artificial, um Large Language Model, quando você tem esse Large Language Model em modo de aprendizado, quando você o opera, quando você faz prompts nesse Large Language Model, quando você usa um botão de chat em cima dele, como o ChatGPT, quando você usa uma inteligência artificial agente, todas essas atividades, nós acreditamos, precisam estar ancoradas em uma camada de confiança, ancoradas em uma blockchain, no nosso contexto, na Hedera. E o motivo pelo qual precisamos fazer isso é porque precisamos entender como essas atividades da cadeia de suprimentos de inteligência artificial estão operando. Precisamos entender como elas consomem, aprendem, etc. E também precisamos ser capazes de voltar no tempo e dizer: essa inteligência artificial gerou essa resposta com esse conjunto de dados e você pode replicar esse evento. Para auditoria, conformidade e outros motivos.
E o que fizemos com o laboratório de equidade foi dizer, bem, sabe, construa a tecnologia e incorpore essa tecnologia nos chips. Então, quando o computador for executado para uma necessidade de inteligência artificial, seja essa necessidade, novamente, um agente ou um grande modelo rodando naquele computador, automaticamente o próprio chip vai ancorar a atividade na blockchain Adara. Então, agora, você tem um alto nível de integridade não só do modelo de inteligência artificial, mas também da conexão entre o modelo e a Hedera, o que agora te dá a garantia de que esse modelo está fazendo o que deveria fazer. E se não fizer, você tem uma maneira de voltar no tempo e auditar essa atividade, pois não há quebras na cadeia de fornecimento da inteligência artificial. Isso é realmente único e diferenciado. Estamos realmente empolgados com as oportunidades. Estamos fazendo parceria com a Accenture para levar essa inovação ao mercado em diferentes setores na Europa e nos Estados Unidos. E estamos no começo dessa jornada, então ainda não temos muitas grandes histórias para contar, mas a tecnologia em si é simplesmente uma peça incrível de tecnologia que construímos com o Equity Lab. Nós temos muitos nomes impressionantes associados a vocês, então eu quero abordar, antes de fazer algumas perguntas sobre sua liderança, mas antes disso, alguns dos casos de uso do mundo real do Adair Azure Graph. Você mencionou bancos e falamos um pouco sobre inteligência artificial e computação em nuvem. Vocês têm a tokenização de ativos, permitindo propriedade fracionada de imóveis, commodities, arte e ativos digitais. Vocês têm cadeia de suprimentos. Temos IDs descentralizados. Vocês têm micropagamentos, Environmental, Social and Governance, Carbono e NFTs, dos quais se beneficiam pela eficiência energética. Além disso, vocês têm vários estudos de caso, especialmente agora. Eu vi que, no total, pelo menos em termos de tendências que vêm acontecendo, o Asgraph, o crescimento das stablecoins na Edge Data Network, que no momento está se tornando um crescimento bastante interessante em todo o mundo, mas especialmente na rede. Pode detalhar alguns desses estudos de caso que achar mais relevantes? Sim, quero dizer, a tokenização é realmente uma peça muito, muito importante de inovação que vai impactar praticamente tudo o que fazemos, certo? Se estivermos fazendo pagamentos, se estivermos comprando ou vendendo algo, isso será impactado pela tokenização. A tokenização é importante porque, bem, primeiro, não é um conceito novo, certo? Tokenizamos coisas há muito tempo. O motivo pelo qual isso é interessante hoje é porque agora podemos realmente tokenizar ativos a um custo muito baixo e tornar esses ativos visíveis em todo o mundo em tempo real. Vou te dar um exemplo. Estamos tokenizando ativos reais. Temos uma propriedade com uma empresa chamada RTS, certo? Então, o que fazemos com eles é tokenizar o ativo imobiliário. Isso pode ser um conjunto de prédios, pode ser um resort, pode ser um hotel. Nós tokenizamos isso. E o motivo pelo qual fazemos isso não é porque gostamos de inovação. É porque uma vez que o ativo está tokenizado, agora você pode dizer: vou abrir para investidores a possibilidade de investir nesse ativo com um valor de entrada muito baixo, de 100 a 100 dólares. E eu posso fazer isso em todo o mundo. E ao fazer isso, posso levantar dinheiro adicional, certo? Ou posso diversificar meu portfólio. E, em vez de ter todo o meu dinheiro preso em um projeto imobiliário, eu posso redirecionar uma parte desse dinheiro para outro projeto e começar um novo. Para fazer isso, eu preciso vender uma parte desse ativo para investidores. Hoje, isso leva 18 meses e é caro. Com a tokenização, você pode tokenizar seu ativo na blockchain na Hedera e oferecer esse ativo para investidores do mundo todo, desde que você tenha conformidade regulatória, o que é muito importante. E então você pode liberar parte do seu capital ilíquido, historicamente ilíquido, e transformar isso em capital líquido. Esse é um ponto muito interessante porque você pode fazer isso com imóveis. Você pode fazer isso com ações, títulos ou qualquer instrumento financeiro. Você pode fazer isso com vinhos, obras de arte, carros e qualquer tipo de ativo que você possa imaginar. Não é só fornecer acesso, mas também operar 24 horas, 7 dias por semana. Então, agora, qualquer ativo que você tokenize pode, tecnicamente, ser exposto e negociado em um cronograma 24 horas por dia, 7 dias por semana, ao contrário da janela de tempo muito limitada do passado.
e isso também muda o perfil de liquidez desses ativos, muda a velocidade desses ativos e talvez não o valor deles. O valor não deveria mudar tanto só porque você tokeniza o ativo, mas isso muda o acesso. Então, agora as pessoas podem comprar imóveis de fora do país, se você está nos Estados Unidos da América, por uma fração do preço que normalmente teriam que investir e negociar esse ativo elas mesmas no dia seguinte, no meio da noite. Essa é basicamente a visão da tokenização. E já fazemos isso atualmente, certo? Como mencionei, fazemos isso com imóveis. Nós fazemos isso com fundos do mercado monetário com a Fidelity International e a BlackRock. Hoje já temos projetos reais na Hedera que mostram os benefícios da tokenização e nós, obviamente, temos muita força para fazer mais nos serviços financeiros na maioria das vezes. Sim, é muito impressionante. E parabéns, antes de tudo, porque é muito fácil falar. Mas eu acho que a quantidade de trabalho e credibilidade que você trouxe para a indústria de blockchain é imensa e ainda está crescendo, como vemos em primeiro lugar, pelas empresas que estamos usando e que estão trabalhando com você. Agora quero falar sobre sua liderança. Então, como Chief Executive Officer da Hedera, há muitas coisas que vocês estão fazendo. Então, como líder de um dos maiores protocolos do mundo que está trazendo toda essa inovação, quais são seus objetivos e onde você vê a empresa daqui a um ano? E também, provavelmente, alguns dos projetos que você gostaria de destacar. Não apenas os estudos de caso, mas projetos que são importantes para você e para sua organização. Então, eu tenho um objetivo de longo prazo que é transformar a Hedera na camada de confiança dos negócios. Hoje mostramos exemplos de como aplicar isso na tokenização de serviços financeiros, cadeia de suprimentos e identidade. Há vários motivos para isso. Uma estratégia de longo prazo precisa de um ponto de partida. Então, pelos próximos meses, vamos focar em 4 tópicos bem específicos. E estamos desenvolvendo produtos adicionais sobre a Hedera para que nossos clientes e qualquer pessoa possam usar a Hedera de forma muito rápida e conveniente. Esses 4 tópicos tratam de inteligência artificial. Falamos sobre o que fazemos com o Equity Lab, mas é aí que investimos muito tempo e energia atualmente. O segundo é a tokenização, em geral, certo? Então falamos sobre a tokenização de ativos. Stablecoin é o terceiro, e o último é sustentabilidade. E sustentabilidade é uma forma única de usar um monte de tecnologias que temos na Hedera, especificamente para o mercado de carbono sustentável. Então, por exemplo, temos um projeto com... Na verdade, não é um projeto. Temos uma solução com a Hyundai e a Kia. E esse projeto é para construir uma plataforma onde conectamos a Hyundai e a Kia e 26 dos seus principais fornecedores, certo? E toda vez que há um evento durante a cadeia de suprimentos na fabricação de um carro, seja a produção de uma peça, a montagem, o transporte, qualquer tipo de atividade que gere uma pegada de carbono, nós capturamos isso em tempo real na Hedera, certo? Registramos cada evento. E no final da cadeia, não da blockchain, mas da cadeia de suprimentos, quando o carro sai, nós temos um número exato de qual é a pegada de carbono daquele carro específico. E se você quiser, como comprador do carro, pode comprar créditos de carbono para compensar a pegada daquele carro. E isso te dá um exemplo muito, muito tangível do que fazemos no mundo da cadeia de suprimentos para sustentabilidade. Gosto desse exemplo porque sustentabilidade é importante para mim a longo prazo. Nós temos que continuar construindo soluções que sejam sustentáveis. E a outra coisa que me anima é que nós não fomos até a Hyundai e a Kia e dissemos: o que vocês estão fazendo está errado. O que dissemos a eles foi: o que vocês estão fazendo é bom e nós podemos fazer algo ainda melhor no topo da sua cadeia de suprimentos, o que lhes dá esse valor adicional que vocês podem realmente vender para seus clientes. Quando eles são sensíveis à sustentabilidade ou querem apoiar o meio ambiente, eles podem realmente comprar um Hyundai ou Kia em vez de outro carro porque vocês têm essa capacidade. Então eu realmente gosto desse conceito de apoiar o planeta, né? Apoiar uma entidade ou empresa e, claro, apoiar a Hedera ao mesmo tempo. Voltei rapidamente, mas os 4 tópicos concentram nosso tempo e energia.
E eu mencionei anteriormente que hoje temos o estúdio Wikidata Studios, que são os 4 tópicos onde construímos mais software. Nossa estratégia é ir ainda mais além e construir um produto de verdade mesmo, ou seja, cobraríamos dinheiro do mercado por consumir um produto totalmente baseado no Hedera, e é nisso que estamos focando para 2026, em construir produtos adicionais. Isso é impressionante. Adoro sua visão. É muito trabalho a ser feito porque nós estamos, eu diria que pertencemos ou estamos realmente a caminho de um tipo de divisão digital, especialmente uma divisão de inteligência artificial. Ainda há muito trabalho a fazer nessa direção. Falando sobre isso, aí houve um artigo em particular que você elaborou recentemente. Na CoinDesk há um artigo seu chamado A Era Agiante Precisa de uma Rede. Provavelmente é em parte a sua visão, como você disse antes. Quero destacar isso e começar por aqui, mas peço que aprofunde mais sobre o assunto. À medida que você avança além da automação básica, precisamos de sistemas fundamentados em muito poucas funcionalidades e responsabilidade. E isso também é um dos meus principais focos, porque no momento, para nossos filhos, para nós, né, se você não tem tecnologia da informação digital, temos deepfakes, temos muitos desafios que estão vindo com a inteligência artificial. Mencionei a divisão da inteligência artificial e digital, mas se você faz negócios em outro país e eles não sabem onde está o documento de identidade, pode enfrentar sérios problemas. Existem muitas oportunidades e riscos. Quero falar sobre isso. Isso foi publicado em 4 de setembro de 2025, com um link para quem nos ouve. Então, foi bem recentemente para quem está nos ouvindo agora, e eu gostaria de ouvir sua opinião sobre isso. Sim. Pelo menos. E obrigado pela pergunta e pela referência. Normalmente, quando penso em blockchain e inteligência artificial, penso em 3 diferentes camadas de oportunidades. A primeira é que, hoje, quando consumimos soluções de inteligência artificial, confiamos em uma única empresa para nos fornecer essa inteligência artificial, seja a OpenAI, o Google Gemini, a DeepSeek, pode ser qualquer empresa, certo? Na verdade, nós não sabemos como essas empresas operam e essas empresas podem desaparecer amanhã, certo? Quero dizer, todas sabemos que elas têm muito financiamento. Então, não há chance de elas desaparecerem no curto prazo. Mas tudo isso me causa um certo desconforto, porque eu quero ter certeza de que, seja o que for que eu faça com essa inteligência artificial, eu possa continuar usando no futuro, mesmo que a empresa que opera esse modelo não esteja mais no mercado. Como você faz isso? Usa tecnologias descentralizadas, certo? E você diz: precisamos impor uma solução descentralizada para que minha interação com a inteligência artificial continue disponível para mim, independentemente do que aconteça com as empresas que operam as inteligência artificial S hoje. Essa é a tecnologia de descentralização, a primeira camada interessante. A segunda camada é um pouco do que falamos sobre o Equity Lab anteriormente, que é como você ancora a cadeia de suprimentos de inteligência artificial na Hedera, como você usa a Hedera como uma camada de confiança para dar inteligência artificial auditabilidade, responsabilidade e capacidade de confiar que sua inteligência artificial está te dando a resposta certa. Todas essas coisas podem ser alcançadas, mas você precisa ancorar a inteligência artificial em uma blockchain. Esse é o segundo ponto. E o terceiro é a inteligência artificial adjunta. E eu penso no cenário. O cenário é: eu preciso enviar dinheiro para alguém, mas quero enviar esse dinheiro somente se algo acontecer. Vou instruir meu agente de inteligência artificial. Envie dinheiro para a Denise só se algo acontecer, monitorando a atividade 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu não preciso estar ciente, eu não preciso validar nada disso. Eu só te disse para fazer isso, certo? E então o seu agente vai receber isso sempre que isso acontecer e continuar a operar. Eles precisam trocar valor, certo? Eles precisam de uma camada de transação que nós, você e eu, possamos confiar. E isso é uma blockchain de novo, certo? A camada de confiança dos pagamentos. Para os agentes vai ser hoje uma blockchain. Então, eu uso esse modelo porque acho que você tem discussões muito diferentes, dependendo de qual camada da pilha você está falando.
Sim, eu concordo completamente, Zé, e isso é algo muito importante porque no momento temos, acho que os números estão em torno de 50 bilhões de agentes de inteligência artificial por aí, mas acho que provavelmente é mais, provavelmente chegará a 1 trilhão rapidamente. Além disso, muitos desses agentes de inteligência artificial já apresentam alguma ciência básica, depende de como você define sem ciência ou capacidade. Como você disse, teremos muitos desafios com os humanos e outros também. Como você disse, acredito que o maior desafio para a nossa civilização é unir tudo isso de forma a empoderar as pessoas. Porque, além disso, há um grande desafio agora. Como você mencionou, por exemplo, você está no Ocidente e, claro, há muitas questões quando se trata de uma inteligência artificial que está coletando dados. Por exemplo, o Reddit é provavelmente a maior fonte de dados para a maioria dos LLMs de inteligência artificial. Aproximadamente 40% dos dados são do Reddit, além de outras fontes. Então, como criamos a proveniência desses dados e como podemos ter a proveniência do nosso negócio? Então, acredito que esse é um dos maiores desafios. Então, falando sobre isso, né, vocês têm uma visão de criar uma base segura e interoperável para a inteligência artificial agente, mas o desafio aqui é, como você disse, e eu gostei da sua analogia. Claro, se você olhar para a Fortune 500, muitas das empresas são Fortune. Muitas empresas que existiam há 50 anos não estão mais e outras surgiram. Ainda temos empresas. OpenAI é um caso interessante. Em 10 anos já vale mais que a maioria das economias do mundo, né? Avaliada em 500 bilhões de dólares e crescendo. Essas avaliações variam, como ocorre com a NVIDIA e outros casos. Então, pela sua experiência em criar esse ecossistema com algumas das maiores marcas do mundo, e vocês têm a International Business Machines, têm o Google, duas das maiores, mas também muitos bancos. Como você cria esse senso de confiança? Esse é um dos maiores desafios da blockchain e cripto, gerar confiança e criar produtos que realmente resolvam problemas. Acho que só há dois produtos reais ficando populares. Um deles é o cripto. Os ativos digitais envolvem mais a engenharia dos contratos inteligentes e dos temas que discutimos aqui. Mas como podemos trazer isso e criar essa confiança dentro, como você disse, do mundo dos negócios, que é a sua visão, e também na parte macro do B2C, que são todos os consumidores, todas as pessoas como nós que podem ter confiança. Sim, gosto dessa pergunta sobre confiança. Para mim, cripto não é um produto. Para mim, cripto é um meio para um fim, certo? Então você precisa de cripto porque precisa trocar valor, porque precisa fazer staking para fornecer segurança a uma rede de staking. Cripto é quase uma tecnologia nesse contexto, certo? É uma forma de alcançar algo e pode servir para conquistar confiança ou o contrário, dependendo do uso, certo? Mas é por isso que eu acho que sempre precisamos ter essa discussão maior, que é cripto e tecnologias de registro distribuídos juntas, não em oposição, mas juntas, criando uma oportunidade para recriarmos um ambiente onde possamos confiar uns nos outros, confiar em agentes que trabalham em nosso nome, confiar em dispositivos que vamos usar ou consumir. Isso vai ser muito, muito importante. Então, a oportunidade de restabelecermos a confiança em um mundo em que eu acho que perdemos muito disso com as redes sociais, com a inteligência artificial também. Como recriamos isso? Como voltamos a um mundo onde a confiança se torna um valor significativo para cada um de nós? Acho que essa é a oportunidade que blockchain, distributed ledger technology e cripto juntos têm a chance de proporcionar. Então, como você traduz isso no dia a dia, certo? Isso às vezes é muito difícil de entender. Da forma como eu imagino, eu teria um telefone, eu teria um dispositivo com o qual estou interagindo e teria a capacidade de verificar a autenticidade de uma atividade, de um pagamento, de um objeto digital, tendo um recurso especial. Eu chamo isso de um aplicativo ou uma função especial no meu telefone, no meu relógio, no meu computador, para poder reconhecer a autenticidade dessa atividade. Acho que isso vai se traduzir em, sabe, às vezes você vai ver um símbolo de verificação que diz verde, aprovado para você, Eric, certo? Só para mim eu vou ter a certeza de que essa transação, ou esse evento, ou esse ativo é autêntico. Acredito que isso acontecerá em breve, nos próximos anos. Então, essa é uma maneira de fazer isso, certo? Uma maneira de gerar confiança.
Sim, essa é a mais importante. Eu acho que essa é a principal. Então, uma das coisas que temos discutido na indústria, e você mencionou um pouco sobre isso, mas eu quero aprofundar, é sobre a promessa da Web3. Ok, o Web3 virou inteligência artificial que agora possui várias camadas e funções. Na Web3, a ideia é ter um protocolo de identidade para tudo online. E isso é, em parte, o que vocês têm feito com o Hashgraph e com o algoritmo de consenso. Na sua visão, vocês têm vários produtos que tratam disso. Como você vê, antes de tudo, a sua própria definição de Web3 no contexto do Hashgraph. Há muitas variações e poderíamos discutir por horas como definir o Web3, mas como trazer o ecossistema Web3 para um contexto mais amplo. Você citou vários setores em que atuamos, mas também falamos do Web3 como um sistema integrado, pois no fim são sistemas tecnológicos avançados em que o usuário só quer clicar, resolver seu problema e ter a confiança mencionada. Sim, acho que a definição de Web3 sempre vai ser motivo de debate. Eu gosto do que Chris Dixon propôs, né, que é a economia da propriedade, a ativação, a viabilização da economia da propriedade. Se você olhar para trás, verá que a Web 1 foi nossa capacidade de compartilhar informações em tempo real no mundo todo. E nós estávamos lendo essas informações. Então, se estávamos lendo um site, nós estávamos lendo a Wikipédia, nós estávamos consumindo informações. Isso era a Web 1, a Web 2 é quando nós estávamos escrevendo informações. Então, nós estávamos escrevendo nas redes sociais, estávamos compartilhando com amigos e contribuindo para blogs. Assim começaram as plataformas de mídia social. Agora, como indivíduos, temos não só a capacidade de ler, mas também de escrever. E a Web3 é a próxima evolução disso, baseada nas duas primeiras, que é a capacidade de possuir algo, ter o controle daquilo que você possui e decidir como você vai compartilhar, consumir ou participar com essa coisa que você tem. Vou te dar um exemplo em que trabalhamos quando eu estava na International Business Machines e em que estamos trabalhando agora com a Edera. A capacidade de, especialmente se você mora nos Estados Unidos, onde há uma grande diversidade de médicos, enfermeiros, hospitais e especialistas trabalhando com você para te ajudar a melhorar ou aprimorar seu bem-estar, você recebe muitas informações fragmentadas entre todos eles. E não existe ninguém que realmente agregue essas informações e seja capaz de te contar seu histórico médico em um único lugar. Não existe. Nosso ponto é que isso deveria existir e ser você quem realmente tem essa informação, certo? Então a propriedade deveria ser sua. Meus dados e resultados médicos deveriam ser meus, incluindo meu histórico e exames. Eu deveria ter isso no meu celular. Deveria decidir o que fazer com essas informações, quando, com quem e por quanto tempo compartilhar. Tudo isso é possível graças ao blockchain. Esse é um bom exemplo do que é a Web3 fora dos serviços financeiros. Vai permitir que você seja dono dos seus dados e tenha controle sobre eles. Você não é mais o produto, porque era disso que se tratava a Web 2. Você se tornava o produto, certo? Já repetimos isso muitas vezes. E agora você realmente controla a sua própria identidade, seus próprios ativos, seja dados médicos, pode ser dados financeiros também. E você controla suas próprias formas de pagamento e suas próprias interações. Isso é muito Web3. Quero falar sobre isso, tudo bem? Concordo totalmente com sua visão, mas me aprofundando no desafio, você citou a saúde e sua dificuldade. Venho desenvolvendo uma ferramenta digital para controlar meus dados, já que toda vez que vou a um hospital, como você disse, eu tenho o desafio, antes de tudo, de que cada departamento, mesmo dentro do mesmo hospital, não se comunica, eles não têm controle, nem mesmo dentro da mesma parte do hospital. Fica muito confuso, porque se você tem um médico que tem especialidade em uma coisa, ele não conversa com outro médico, tem outros, tem documentos que se perdem, tem análises que você faz, eles nem acompanham, e isso é só a ponta do iceberg. Mas aí tem todos os casos como dados de seguro, privacidade de dados, proteção de dados, todas essas coisas diferentes. Então, como alguém que trabalhou na International Business Machines precisamente no que é um elfo, e agora liderando parcerias com algumas das maiores empresas do mundo, como podemos resolver esse problema. Do seu ponto de vista, não estou falando só
da perspectiva tecnológica, não acho que esse seja um problema de tecnologia, é um problema eu acho, do que você está fazendo, juntando pessoas para falar sobre os problemas e resolvê-los. Mas eu gostaria de ouvir sua visão como Chief Executive Officer, mas também como um líder pragmático, né, que está lidando com isso. Sim, eu acho que a tecnologia é a parte fácil agora, não era no começo, mas agora é. Agora temos a tecnologia, não há mais desculpas, temos a tecnologia para construir o que queremos fazer. Temos três coisas a superar. A primeira é o ambiente regulatório, certo? Existem muitas limitações hoje, não só nos Estados Unidos da América, mas em todo o mundo, para que essa visão de você estar no controle dos seus próprios dados se torne realidade, certo? Seja regulação financeira, seja saúde. Regulação, isso é algo crítico que precisamos continuar melhorando. Muitos passos foram dados nos últimos anos, apenas nos últimos 2 anos, certo? Na Europa e nos Estados Unidos da América, você vê os regimes regulatórios mudando para possibilitar essa visão de longo prazo de propriedade pelo indivíduo, que eu acho realmente importante. Então, regulação é o número um. O segundo ponto são os modelos de negócio. Você tem uma quantidade significativa de empresas que dependem do fato de que você não é dono dos seus próprios dados. Por exemplo, na indústria da saúde, existem empresas que não são conhecidas pelo público, mas há uma enorme quantidade de empresas que ganham dinheiro vendendo dados para outras empresas, porque essas empresas não conseguem agregar informações por conta própria, certo? Ou no mundo das redes sociais, você tem empresas vendendo o conjunto de dados sobre Eric para outras empresas, para que eu receba o comercial certo na hora certa. Então, a venda dessas informações, informações privadas, informações pessoais, é um grande negócio. Precisamos acabar com isso. Precisamos realmente encontrar uma maneira de acabar com isso, porque você deveria ser o responsável pelo controle dos seus dados, não um intermediário. Então, há muitas mudanças a serem feitas no modelo de negócio. E o último ponto, que eu acho que provavelmente é o maior desafio a ser superado, é a educação. E isso é importante porque, se você perguntar para 100 pessoas ao seu redor hoje e disser, vamos te dar a capacidade de controlar seus próprios dados, seus dados médicos, vamos focar nos dados médicos por 1 minuto, todas as suas informações de saúde, dados médicos, informações de bem-estar, tudo isso estará sob seu controle e você será quem vai decidir o que fazer, quando fazer, com quem fazer. Você se sente confortável com isso? E eu vou te dizer que provavelmente mais de 50 vão dizer não, porque tem medo de perder alguma coisa, medo de extraviar alguma coisa, medo de mexer na informação, medo de alterar a integridade dessa informação e então a decisão que outra pessoa tomar será errada. Então, há muito trabalho de educação a ser feito para que as pessoas se sintam confortáveis em assumir o controle dessas informações. E acho que temos que lembrar disso, temos que lembrar que um dos obstáculos para a mudança é o próprio comportamento individual, o histórico individual, o conjunto de valores individuais, e precisamos superar isso se quisermos chegar lá. Então, eu concordo com você, não é a tecnologia, são muitas outras coisas. Você tocou num ponto importante e concordo totalmente. Se não resolvermos isso, pode surgir uma sociedade distópica, então precisamos agir. Gosto que mencionou educação, que é a minha paixão e motivo de criar este canal. Sei que a Graph contribui bastante nessa área. Pode explicar mais sobre as iniciativas educacionais da Graph? Sei que há várias, como mostra o site, mas seria bom contextualizar para quem não conhece. Então, não tenho certeza se vou lembrar de tudo, mas nós temos parcerias com muitas universidades, por exemplo, para apoiar as atividades deles, desenvolver novos produtos com eles, envolver os alunos deles para ajudá-los a desenvolver em cima da Hedera e construir soluções realmente significativas. Acho que agora provavelmente temos um hackathon a cada 2 semanas em algum lugar do mundo. É assim que estamos ativos com toda a comunidade de desenvolvedores e muitos deles têm estudantes de universidades e faculdades participando. Então, isso é realmente interessante. Essa é uma parte do que fazemos com educação. Passamos muito tempo educando o mercado sobre o futuro das tecnologias Web3, Distributed Ledger Technology, Hedera,
E o Lyman Baird, nosso cofundador, ele dedica muita energia e tem paixão por isso, certo? E compartilha seu conhecimento com o resto do mundo. Tenho certeza de que você pode encontrá-lo online e ele é contagiante quando se trata de compartilhar conhecimento. Isso é o que me vem à mente. Tenho certeza de que estou esquecendo muitas coisas que fazemos em educação, mas essas são as que me lembro. Sem problemas, eu agradeço. Vamos colocar os links, tem muita coisa fantástica. Então, eu sei que estou com o tempo contado, ainda tenho duas perguntas, se tudo bem para você. Uma das coisas que, na verdade, enquanto eu me preparava, fui e vi muitas das estatísticas fantásticas que vocês têm e falamos sobre muitos dos estudos de caso e do trabalho que vocês vão fazer também. As transações na rede, a taxa de transação, a eficiência do consenso Hashgraph, e tem muitas coisas diferentes que vocês estão fazendo. Então, uma das coisas que eu quero abordar é o trabalho em termos de atividade dos desenvolvedores que vocês vêm fazendo, construindo uma quantificação direta da atividade dos desenvolvedores e também a introdução do Hedera Improvement Proposal 1084, que ativa o desenvolvimento em nível de protocolo. E parte disso é o trabalho que temos feito com empresas como Google, International Business Machines, BOE e outras, com desenvolvimento e investimento em nível empresarial. Você pode elaborar um pouco sobre isso? Porque acho que uma das coisas sobre as quais as pessoas não falam tanto é o trabalho de desenvolvimento em blockchain e protocolos como o Hashgraph. E isso realmente é um esforço global de empresas, corporações e desenvolvimento de software que realmente pode resolver todos os problemas que mencionamos em nível macro. Sim, acho que é por isso que no ano passado, quando contribuímos com toda a base de código da Hedera para Linux Foundation, sob o projeto de confiança descentralizada Hero da Linux Foundation, quando fizemos isso, foi o reconhecimento e o compromisso com a comunidade de desenvolvedores, dizendo que queremos operar sob o ethos do código aberto, porque queremos garantir que todos estejam cientes dessa tecnologia que, novamente, é incrível. Todos estão trabalhando nessas tecnologias para criar um impacto real e todos contribuem para melhorar essa tecnologia, certo? Mesmo que tenhamos pessoas muito inteligentes aqui, sabemos que o mundo é muito grande e precisamos de mais cérebros trabalhando para melhorar essas tecnologias. Então, o Hedera Improvement Proposal que você mencionou, que é a Hedera Improvement Proposal, é um mecanismo que implementamos há muito tempo. Na verdade, não foi no ano passado, mas há bastante tempo. E é um mecanismo para receber propostas de melhoria, certo? Propostas de melhoria, Header Improvement Proposal, para tornar a rede melhor, seja para tornar os contratos inteligentes melhores ou mais inteligentes, ou mudar a natureza das atividades de transação, ou criar novos serviços, ou melhorar a conformidade com os padrões de tokenização. Há muita atividade. Acho que temos uns 50 hips e isso está disponível no site do Hero. Então você pode ver toda a atividade dos desenvolvedores e todas as melhorias que estão chegando à rede para torná-la ainda mais rápida, melhor e mais impactante para o mundo, de verdade. Acho que esse é um compromisso muito importante com os desenvolvedores. Não, isso é fantástico. Então, Xê, uma das últimas perguntas que eu tenho é que você mencionou antes e você colocou links para todas as menções que fez até agora. Então, um dos maiores desafios que estamos enfrentando é definitivamente o consumo de energia. É engraçado porque eu tenho pessoas na nossa equipe que estão baseadas na África e, por exemplo, uma delas hoje estava sem eletricidade, então teve que ir para outra parte da cidade para conseguir isso. Mas quando se trata tanto de blockchain quanto de inteligência artificial, o consumo de eletricidade é impressionante e inteligência artificial é ainda pior. Então, eu sei que uma das coisas que você mencionou no começo foi o foco em sustentabilidade e trabalhar em soluções sustentáveis. Você pode elaborar como vê a gente resolvendo esse problema, porque é um grande problema, para dizer o mínimo, mas também como podemos ser inteligentes para levar isso a um nível que, antes de tudo, não nos torne ainda mais dependentes do desafio que temos em relação aos dados e crie alguns riscos potenciais, e há muitos tipos de riscos.
Então, um pouco do seu trabalho e também quais soluções você vê. Eu sempre gosto de ver o problema e a solução. Bem, acho que a primeira coisa é a própria rede, porque ela utiliza um mecanismo de consenso de prova de participação, que não exige uma grande quantidade de energia para criar consenso. É, na verdade, extremamente eficiente, por isso podemos cobrar uma taxa de transação muito pequena, como mencionei antes, porque a rede é muito eficiente. Então, consumimos significativamente menos energia do que, por exemplo, quando você paga com seu cartão. Do ponto de vista do consumo de eletricidade, se eu me lembro corretamente, é 20 vezes mais caro do que fazer uma transação na rede Dera. Então, consumimos muito pouca eletricidade para a necessidade da rede e a pouca energia que consumimos, compramos créditos de carbono todos os anos para compensar isso. Então, somos muito ecológicos. Esse é um compromisso desde o início e continuamos comprometidos com a sustentabilidade. Também estamos comprometidos em construir soluções que apoiem a sustentabilidade, como mencionei antes, com a Hyundai e a Kia. Temos uma comunidade significativa de desenvolvedores focados em sustentabilidade dentro de um projeto chamado Guardian, um projeto open source, e, novamente, muitos colaboradores diferentes nesse projeto. Eles estão construindo plataformas, soluções e integrações para soluções de sustentabilidade, seja para conformidade com diferentes padrões, seja para uma exchange de créditos de carbono, seja para a solução que mencionei antes sobre a Hyundai e a Kia. Então, esse é o segundo ponto do que fazemos para a sustentabilidade. E acho que talvez o último ponto é que, como parte do nosso compromisso uns com os outros, temos uma cultura dentro da empresa de sermos o mais sustentáveis possível. Estamos prestando muita atenção à sustentabilidade como negócio, porque todos achamos isso importante. Então, há várias formas diferentes de pensar sobre isso, de pensar em sustentabilidade. Convido os desenvolvedores que estão ouvindo o podcast a realmente irem conhecer mais sobre o que fazemos no projeto Guardian, porque é um conjunto de funcionalidades muito único que temos. Obrigado, essa resposta é ótima e admiro como vocês, como organização, têm sido diretos em resolver esse problema, pois acredito que precisamos solucioná-lo para evitar algo maior. Olhando para o futuro, quais desenvolvimentos mais empolgantes em blockchain e Web3 você acha que vão moldar os próximos 3 a 5 anos? Eu diria que isso é interessante porque talvez algumas semanas atrás eu teria uma resposta diferente da de hoje. Acho que stablecoin é uma grande questão, mesmo que eu não tenha certeza do porquê chamamos de stablecoin, mas stablecoins, certo? Então, a capacidade de trocar valor atrelado a uma moeda fiduciária, seja dólar, euro ou outra moeda, em tempo real, 24 horas por dia, 7 dias por semana, entre indivíduos, com apoio de bancos e reguladores ou não, porque esse não é o caso da maioria das stablecoins hoje em dia. Elas não são apoiadas por bancos e reguladores, mas isso está chegando. Vemos isso na Europa. Em particular, eu acho a stablecoin muito interessante. Acho que vai realmente mudar a forma como pensamos sobre a troca de valor no futuro, não só como indivíduos, mas também como organizações. E você sabe, às vezes usamos depósitos tokenizados, ativos tokenizados ou CBDCs, mas para mim é tudo o mesmo conjunto de coisas empolgantes, que é a tokenização do dinheiro, né? Acho que o segundo ponto que é realmente interessante é o que falamos antes, que é a tokenização de tudo. Acho que em 3 a 5 anos, se você tiver um ativo no mundo e esse ativo não for tokenizado, as pessoas vão tirar sarro de você, vão dizer: como assim seu ativo não é tokenizado? Acho que isso vai acontecer mais rápido do que pensamos. Eu até diria que um ativo tokenizado vai ser mais valioso justamente por ser tokenizado, em comparação com um ativo que não é tokenizado. Ativos muito parecidos, preços muito diferentes, porque um é tokenizado e o outro não, já que o tokenizado seria mais líquido, você poderia investir nele muito mais rápido e assim por diante.
Então, a tokenização é o segundo ponto. Acho que o terceiro é que vamos continuar vendo a fragmentação do mercado. Toda semana tem um novo projeto, toda semana tem uma nova Layer 1, uma Layer 2, uma nova plataforma de tokenização, mas a fragmentação é uma coisa boa, certo? Fragmentação é sinal de inovação. Quando você tem inovação, você tem fragmentação do mercado, não tem consolidação, não tem agregação, tem muita gente empolgada com a tecnologia construindo em todos os cantos do planeta. E isso é bom. É assim que você vai gerar a próxima grande novidade. Então podemos continuar fazendo isso e talvez em 5 anos começar o início da consolidação, que é o próximo passo da inovação. Acho que isso vai acontecer em 3 a 5 anos, o começo dessa agregação. Mas eu adoro a fase de fragmentação da inovação, porque é empolgante. Você vê muita gente construindo coisas diferentes em todo o mundo. Não, eu adoro isso e adoro a forma como você colocou, porque é muito direto, você está certo. Se não tivermos essa fragmentação e esse desafio, não teremos inovação. Esse é um dos maiores pontos. Então, última pergunta, quero respeitar seu tempo. Tem muitos jovens nos ouvindo, desde jovens profissionais até empreendedores, e também muitas pessoas que têm algum nível de conhecimento e pessoas que têm muito conhecimento. Estamos falando sobre blockchain, falamos sobre inteligência artificial, falamos sobre educação, falamos sobre saúde. Há muitas oportunidades também se você colocar a mão na massa nisso. Então, como alguém que passou por várias corporações diferentes, mudando de funções de grandes corporações para corporações muito mais descentralizadas, né? Quais seriam as habilidades que você acha que deveriam ser o foco dos jovens, especialmente daqueles que, por exemplo, uma das perguntas que tenho recebido de muitas pessoas, até da minha equipe, é sobre pessoas que estão ficando cínicas por causa da inteligência artificial, que não acreditam na sociedade, e pessoas que estão se tornando até mesmo muito anti-tecnologia. Então, quero abordar isso, e às vezes isso vem de todas as direções diferentes. Tenho certeza de que você também é muito consciente socialmente, então, um pouco de como você vê essas coisas daqui para frente. Acho que talvez eu volte a falar do meu pai. Meu pai era muito curioso e eu me lembro de que, quando éramos crianças, estávamos sentados à mesa e ele estava sempre fazendo perguntas. Fazia perguntas sobre qualquer assunto, qualquer coisa, e acho que isso continuou sendo a minha jornada, sabe? Eu continuo fazendo perguntas e desafiando coisas que não entendo, desafiando o status quo, aprendendo mais. Falamos sobre minha jornada de aprendizado, que nunca para, certo? Fazer perguntas por fazer perguntas. Meu pai provavelmente seria uma pessoa muito boa para criar prompts para o chat GPT hoje em dia. Ele seria realmente bom nisso. Mas acho que essa vai ser uma habilidade humana muito importante, a capacidade de fazer as perguntas certas. Então, eu diria que, se fosse para escolher, eu não gastaria tanto tempo. E é estranho o que vou dizer, mas eu não gastaria tanto tempo aprendendo coisas novas. Eu gastaria mais tempo aprendendo a fazer as perguntas certas, porque para mim, esse vai ser o futuro da humanidade. Fazer as perguntas certas para chegar ao resultado certo. Então, de uma forma bem genérica, para responder sua pergunta, não vou dizer para você estudar em algum lugar específico, mas acho que essa é realmente a base do que precisamos continuar sendo como humanos. Nossa capacidade de sermos críticos, de pensar criticamente, de fazer as perguntas certas, de desafiar o ambiente em que vivemos e de conectar pontos entre as coisas. Porque, mesmo que a inteligência artificial seja muito boa em muitas coisas, acho que a capacidade do nosso cérebro e de nós mesmos de criar conexões, conexões intelectuais, físicas, sociais, ainda vai ser algo muito humano de se fazer. E não tenho certeza se veremos inteligência artificial S com essa habilidade de conectar as coisas. Mas, de qualquer forma, é isso que eu diria. Continue fazendo perguntas. Ah, fantástico, eu adorei. Adoro isso e sempre digo à minha equipe: façam perguntas. Acredito que todo problema tem uma pergunta e uma resposta. Se fizer a pergunta certa, Eric, foi uma honra tê-lo aqui. Já estamos aqui há quase uma hora. Tenho mais perguntas, mas vou deixar você ir. Sei que sua agenda é ocupada. Vamos colocar todos os links do Asgraph.
muitas novidades e eventos chegando. É uma das plataformas mais dinâmicas, você explicou muito bem. Também vamos incluir alguns artigos que gosto, especialmente um sobre estatísticas do Derash Graph, que nossa equipe está reunindo sobre o ecossistema, talvez pouco conhecidas, mas quem está no mundo dos tokens conhece, pois está entre os 17 ou 18 melhores do mundo. Parabéns, Eric. Muito sucesso e obrigado por ser tão inspirador. Sim, obrigado por me receber. Gostei da conversa e espero que possamos nos encontrar pessoalmente algum dia. Sim, com certeza vamos nos encontrar. Obrigado por assistir. Compartilhe opiniões ou sugestões nos comentários. Minha equipe lê tudo e adaptaremos os próximos vídeos conforme seu feedback. Inscreva-se para não perder o próximo episódio. Até a próxima. Saúde e informação.